Desta feita, tendo o prazer aqui de receber nosso querido amigo, uma pessoa que eu particularmente admiro e Nancy também, que é o Marcelo Madarazzi. Atua como diretor de recursos humanos na Parker Hannifin. Assim, agora pode ter uma legislação que vai cuidar de uma maneira intensa em relação à saúde mental dos colaboradores. Mas você sempre fez isso, sempre cuidou disso, por onde você passou. Ou é novidade agora ter uma nova configuração? Rinaldo, é assim, olha, muita gente acaba dizendo, a pandemia trouxe isto. A pandemia não trouxe nada disto. Por quê? Já existia algo que você olhava, opa, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Porque você via nível de estresse, nível de depressão, tentativas de suicídio, suicídio no trabalho. Ou seja, já existia um quadro que era um quadro, no mínimo, preocupante. Sim. O que a pandemia fez foi trazer holofote e colocar luz em algo que estava meio... Vamos deixar esse assunto quieto e tal. Manutenção de saúde dentro das organizações, para mim, sempre foi uma preocupação desde o início, porque tem uma equação complexa que é o ser humano inserido num ambiente de trabalho, uma tendência dele se colocar como vítima, que é um outro risco que a gente não pode cair, é uma armadilha, mas você precisa ter clareza do que você quer fazer, você tem fome de quê? E aí, você tem fome de quê? É um jeito bonito de falar de propósito, porque quando a pessoa descobre qual é o seu propósito, no momento seguinte, se este propósito pode ser vivido dentro da organização, é o ideal, porque você vai ter um verdadeiro engajamento. É Admirável Mundo Novo isso. Admirável Mundo Novo porque, assim, o pacto do engajamento acontece quando há um alinhamento entre os seus valores pessoais, os valores da organização e você percebe que você pode agregar, que você pode ser útil e que, portanto, a tua trajetória dentro da empresa vai ter um significado, vai ter um propósito. E aí é muito legal porque propósito sempre foi tema de filosofia, de religião, de ciência e, mais recentemente, é trazido para dentro das organizações. Como que é hoje o treinamento e desenvolvimento? Porque hoje as pessoas são diferentes. E no mundo digital existe um comportamento ético que os colaboradores têm que ter nesse mundo digital para não manchar o nome da empresa. Como que funciona? O que mudou no treinamento e desenvolvimento nos últimos anos? Eu diria que, assim, além daquela clássica atuação que nunca vai ser abandonada, porque quando a gente fala, hoje é bonito falar em soft skills, né? Mas as habilidades da relação entre as pessoas, a gestão de pessoas para que você consiga extrair delas o melhor, e extrair num bom sentido. Isso nunca vai ser abandonado. Mas o que muda? Muda que você tem um conjunto de novas competências que você precisa se preparar para como que eu me adequo e adequo este conjunto de pessoas para aprender a lidar, por exemplo, com a tecnologia que está aí. Então, se há algum tempo nós não tínhamos recursos que hoje existem, como que a gente vai fazer a boa interação entre a tecnologia, a inteligência artificial, a máquina, o robô e o ser humano? Então, acho que a gente precisa aprender a desenvolver novas habilidades e, provavelmente, Nancy, acho que na área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, a primeira coisa que eu diria, além do autoconhecimento, é a humildade de se perceber como aprendiz. Porque a hora que eu olho assim, olha, tem uma tecnologia nova, ferramentas novas, e eu preciso ter a humildade de dizer, eu não sei ainda como trabalhar com isto, mas eu tenho muita vontade de aprender. E aí você tem um outro desafio, que é como que você integra na mesma organização pessoas com idades tão distintas, para a gente não entrar no tema geracional, né? Porque eu acho que gerações, é óbvio que nos ajudam
a compreensão do fenômeno, mas a gente precisa tomar cuidado com generalizações, né? Porque a hora que eu falo assim, a geração X é tal, a geração Y é tal, Baby Boomer é tal, ok, ajuda a compreensão do fenômeno, mas cuidado, porque existem individualidades, peculiaridades que precisam ser levadas em consideração. Como é que você lida com as diferenças entre pessoas mais antigas, que são donas, por exemplo, das ideias, e as pessoas que estão chegando agora, assumindo papéis em mesmos níveis salariais que as pessoas antigas? Como é que é isso, Marcelo? Eu diria que tem um fio condutor que, para mim, vai fazer totalmente a diferença, que é a gestão da proximidade. E a relação entre o líder e o liderado exige um aprofundamento no conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter pessoas muito novas que, portanto, vão exigir um determinado apoio, suporte e orientação para que você consiga permitir que ela, exercendo o seu ofício, traga o seu melhor. Por outro lado, você vai ter pessoas que estão naquela fase madura da carreira, que tem uma sabedoria que jovem nenhum, com toda a energia e com todo o ímpeto, vai ter. Porque esta sabedoria só vem por meio de quilometragem. Então, quando eu falo da gestão da proximidade, é a oportunidade de você, não é descobrir quem são os talentos da sua organização, mas é descobrir o talento em todas as pessoas. Porque a hora que você cria, por exemplo, uma gestão da proximidade que te permite perceber que aquele profissional 50 a mais tem uma sabedoria que vai ser extremamente bem-vinda para aquele profissional jovem que tem o ímpeto, mas muitas vezes até pelo exagero de velocidade, eu quero isso, quero aquilo. Opa, calma. E aí como que você vai permitindo esse equilíbrio das forças? Porque você não pode ter apenas contribuições individuais. Quando você compõe um time, e aí eu adoro quando a gente pensa em diversidade nesse sentido, como é que eu componho um time que seja tão diverso quanto diferentes modelos mentais, diferentes perspectivas e, portanto, diferentes possibilidades de agregar e contribuir. Como é que hoje você acha que pode desenvolver lideranças inclusivas para lidar tanto com a inclusão quanto com a diversidade? Porque é um desafio, como você falou, não existe tanto conhecimento, existe um conhecimento muito generalista, as organizações até apreciavam esse tipo de profissional, mas agora a gente tem um desafio. Como que se lida com a liderança inclusiva para que uma organização trabalhe adequadamente com a diversidade e a inclusão? Uma inclusão, por exemplo, são os 50 a mais, que sempre foram renegados, né, no mercado de trabalho. Eu mesma fui demitida com 49 anos e tive que começar uma nova vida, tendo a minha empresa, né? Então me conta, como é que você acha que dá para treinar líderes inclusivos? De novo, a gente, antes de iniciar essa conversa, falávamos sobre valores, né? Eu vou falar de uma trajetória que, para mim, fez muito sentido, que é, você precisa ter um suporte do autoconhecimento, porque você precisa se conhecer. Quando você se conhece, eu conheço minhas fortalezas, minhas fraquezas, as minhas crenças, as crenças limitantes e tal. Então, esse é um projeto de evolução individual que precisa ser trazido para o ambiente organizacional. A hora que eu tenho alguém que parou para pensar em quais são os seus valores, na sequência, qual é o propósito de vida que esta pessoa tem? Para que você está aqui? Existirmos, a que será que se destina? Ok. Agora venha para o ambiente organizacional. Você precisa ter uma clareza de o que esta empresa quer, que tipo de profissionais ela quer agregar, quem que vai contribuir para esta possibilidade de uma estratégia bem-sucedida.
E aí o alinhamento entre os valores individuais e os organizacionais. Ok. Agora vamos falar da diversidade. Primeiro, uma vez eu ouvi uma frase da Lia Diskin, que é uma mulher que eu admiro muito: nada do que é humano me é indiferente. Quando você pensa numa perspectiva de empatia, e eu sinto que o outro tem uma dor que precisa ser respeitada. Quando eu falo dor, eu estou falando no sentido psicanalítico mais aberto possível. Problema, desafio. Problemas, desafios, histórias, superações, como que eu lido com as minhas próprias dificuldades. E aí, o que eu aprendi, como que eu transformo obstáculo e dor em aprendizado. Ok. Então, a diversidade, para mim, deveria ser muito mais abrangente e profunda do que os carimbos e rótulos que as pessoas hoje gostam de usar. Sim. Então, a gente vai falar da diversidade, da inclusão da mulher, do negro, da comunidade LGBT, das pessoas com deficiência. Lindo, necessário e importante. Eu queria tanto que a gente fosse agora para o capítulo 2, que respeitássemos as histórias de vida de cada um. E aí é claro que se a pessoa é negra periférica ou branca de família rica, são histórias de vida que a gente não pode discriminar, mas que a gente pode trazer para a conversa. E quando eu vou formar um time, eu quero ter uma composição mais diversa possível, porque deste diálogo de diferentes surgirão oportunidades de evolução, de desenvolvimento e de crescimento. Vamos ouvir um pouco o que é a história, como que aquela história me comove. A hora que você vê, por exemplo, eu fui conhecer Auschwitz, e eu vou dizer que Auschwitz é um lugar que eu sou impactado de um jeito que é antes e depois. Aí você compreende, analisando a história, por que os judeus que viveram o que viveram se aproximam, por exemplo, do movimento negro. Aí eu vou falar de Estados Unidos e época do apartheid e da segregação. Por que judeus e negros se aproximam e criam mecanismos de superação daquela história? Como que essas dores conversam umas com as outras? Então eu não preciso ser negro, judeu, gay ou ter uma deficiência para compreender que aquilo é humano e que exige algum tipo de respeito e tratamento. Conhecendo você como eu conheço, eu acho que você é o profissional ideal para implantar o ISG numa organização. Como que você está fazendo isso? Você já comentou anteriormente que está se preparando em relação à diversidade, equidade, inclusão. Em relação aos outros pilares, como que você está trabalhando ou como que você pretende trabalhar? Felizmente, no modelo da Parker a gente tem E está com uma pessoa, S com uma pessoa e G com uma pessoa. Então, a parte do S, que tem muito a ver com responsabilidade social, que eu me orgulho tanto do que a gente está fazendo, e a parte de diversidade, equidade e inclusão, com os BRGs e tal. Primeira coisa, não existe verdade absoluta. Cuidado com as armadilhas, porque tem muita gente que está usando isso com sequestros ideológicos muito perigosos. E aí, muita gente está me perguntando assim, é uma empresa americana, como é que está agora por conta do que está acontecendo em termos de mudança? E aí eu vejo muita empresa abrindo mão da pauta, provavelmente porque não era de verdade, era para jogar um jogo. Era para jogar um jogo. Para ficar bem na marketing. Para ficar bem na foto, é a regra do mercado, é a regra de Wall Street, é a regra de... Estou fazendo também. Estou fazendo. E aí, de novo, eu vou dizer um caminho que para mim faz sentido e no qual eu acredito. A gente trabalha com I belong, I matter, I make a difference. E esse senso de pertencimento, ele precisa ser conectado à essência da empresa e à sua essência.
Um dia eu ouvi do Guilherme Leal, na época que eu trabalhava na Natura, o Guilherme falou assim: o dia que a Natura deixar de ser fiel à sua essência, ela vai se perder. E isso eu acho de uma profundidade, porque aí, Nancy, modismos à parte, sequestros ideológicos à parte, se você se perguntou, o que você quer? Eu quero construir ou ajudar a construir um mundo melhor. Neste mundo melhor, eu só vejo uma liderança inclusiva, que respeita todo mundo. Então eu acho que ESG, com todos os riscos, precisa estar acima de qualquer polaridade e sequestro ideológico. Porque daí pode ser que mude a moda. Sabe o pretinho básico da Coco Chanel? Que vai mudar, a moda vai mudar muito, mas aquilo que é básico e essencial não vai. Então, cuidado com modismos e cuidado para não vestir uma roupa que não lhe cabe. Cuidado porque tem muita gente fazendo um baile de máscara e que, na verdade, não está muito se importando com a inclusão do diverso. Aliás, eu adoraria que a gente vivesse num mundo onde não existissem grupos de afinidades ou BRDs. Não porque eles não sejam importantes, mas porque nesse mundo ideal eles deixam de ser necessários. Como lidar com as pessoas diferentes, levando em consideração habilidades de comunicação que, obviamente, um bom líder precisa ter. E você, como líder que coordena e também prepara líderes, como é que você lida com a comunicação na organização, na Parker, na qual você trabalha atualmente? De novo, obrigado pelo teu olhar de apreciação, né? Eu me considero um aprendiz, sabe, Reinaldo? Eu estou aprendendo um monte de coisa, eu não sei um monte de coisas. E aí, o aspecto da comunicação, eu lembrei de uma coisa muito rica que eu vivi, e aí eu vou primeiro falar desse momento rico, e aí depois eu procuro aterrissar um pouco, né? Eu gosto muito de abrir as reuniões com um check-in, que é, como é que você está? A pessoa simplesmente compartilha como que ela está chegando. Uhum. E um dia, eu estava na Rio Innovation Week, eu fiz uma apresentação lá, e nós tivemos um ritual com um cacique. E foi muito bonito porque ele propôs uma dinâmica onde você escolhia uma pessoa da plateia e aí você ficava 5 minutos simplesmente olhando no olho daquela pessoa, em silêncio. Foi uma coisa tão tocante, de uma profundidade inacreditável, assim, e nós dois começamos a chorar muito. Era uma moça que eu nunca tinha visto na vida. Uhum. E aí eu percebi ali uma capacidade de comunicar algo sem palavras. Aí eu lembrei, teus gestos e atitude falam tão alto que não escuto uma palavra do que dizes. E aí eu lembro de uma outra mestre chamada Caroline Taylor, que escreveu um livro chamado Walk the Talk, que a gente precisa ser coerente. A pessoa que tem o olhar treinado, o ouvido atento, ela vai aprender a compreender o que aquela pessoa está comunicando. Um bom líder precisa disto. Por outro lado, vamos falar agora de uma coisa mais, eu não vou dizer mundana, mas mais prática. Se você não tem habilidades de comunicação, e que felizmente você pode desenvolver, inclusive com a ajuda de mestres como você, que ajudou milhares e milhares de pessoas a melhorar esta capacidade, porque é igual um diamante que você precisa, né, lapidar, você precisa. Ou seja, não estamos todos aqui para evoluir. Então, a hora que você, por autoconhecimento, compreendeu que ali tem um ponto a ser melhorado, humildade de aceitar isso e pedido de ajuda, Reinaldo, me ajuda a melhorar, porque eu entendi que para a liderança eu preciso melhorar o meu dom que vem comigo, mas que eu preciso aperfeiçoar. Então, o que eu aprendo? E, de novo,
Tem coisas que você traz consigo e tem coisas que, graças a Deus, você vai aprender. Não é para isso que a gente está aqui, né? Então, a comunicação, para mim, é a ferramenta fundamental de relação entre os humanos. Porque eu posso ter uma ideia brilhante, mas se eu não tiver a capacidade de comunicar aquela ideia e de, com esta comunicação, mobilizar as pessoas e convidar e convocar o outro a contribuir, eu estou perdendo uma grande oportunidade. O Rabino Newton Bonder fala assim, olha que frase, se não é de uma... Aquele que não faz uso de todo o seu potencial, de alguma maneira, diminui o potencial da humanidade inteira. Olha aí. Olha que coisa linda. Então, descubra qual que é o teu potencial e cuidado para não jogar fora a oportunidade que você tem de evolução pessoal e de contribuição para a evolução de todos. Que bonito. Suas considerações finais, um recado final para quem está aqui apreciando certamente as palavras muito profundas e o conhecimento que você tem. Além do conhecimento, assim, essa bondade, essa generosidade e essa sensibilidade, também, por que não, a humildade de ser quem você é e dessa maneira tão simples, nos acolhendo, vindo aqui participar do nosso programa e contribuindo, colaborando com a reflexão das pessoas que estão também acompanhando e aprendendo muito com aquilo que você está ensinando. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo olhar generoso de apreciação. E a última coisa que eu gostaria de dizer é assim, cuidado para não comprar um segredo ou uma receita de sucesso do outro, porque o outro é o outro e a vida do outro é o outro. Se perceba como alguém que tem o seu próprio caminho, a sua própria jornada e compreenda aquilo que faça sentido para você. Quando você pensa assim, propósito de vida, você tem fome de quê? Seja mais generoso, mais gentil e mais amoroso com você mesmo, porque tem muita gente se tratando mal. E a primeira coisa antes de você partir na jornada de autoconhecimento ou de como que eu contribuo, como que eu me torno um profissional melhor, existe algo que é quem é você naquilo que você tem de mais importante e valioso. Qual é a tua essência? O que para você faz sentido? E aí eu fecho com uma provocação do Rabino Newton Bonder de novo. Haverá pior solidão que a ausência de si? Não permita que isso aconteça. Se complete com quem você é. Marcelo, dá para você repetir essa frase do Rabino Newton Bonder que você acabou de falar? Só para reforçar, porque às vezes ouvindo 2, 3 vezes a gente abre um espaço. Puxa vida, o que ele disse mesmo? Por favor. Haverá pior solidão que a ausência de si? Não se perca.